Boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui de manhã e agora à noite. Para mim é um privilégio voltar a esta casa. Agradeço o convite dos pastores. Deus é muito bom. Deus tem sido muito fiel. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, no meu ministério, sobre a minha família, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas, Deus, Ele cumpre a sua palavra, e é muito bom servir a Deus. Quando a gente serve a Deus, a gente sempre tem surpresas, né? Quando a gente caminha com Deus, a Bíblia diz que um homem caminhou tão perto de Deus que um dia ele foi arrebatado, né? E ele não viu, ninguém o viu mais, não se achou mais. Quando a gente caminha perto de Deus, coisas extraordinárias acontecem, né? Que isso, nesse ano de 2026, dentro do seu projeto de vida, não peça coisas pequenas, né? Olhe para um Deus grande, olhe para um Deus que realiza coisas grandes. Falamos hoje de manhã um versículo da Bíblia que eu gosto muito, quando às vezes é tão difícil um milagre, é tão difícil algo acontecer, mas quando Deus usou o profeta, disse: amanhã Deus vai fazer, né? Então não espere acontecer na sua vida coisas muito longe, tempo muito longe. Creia que Deus, Ele vai fazer no tempo dele, mas creia que Deus pode fazer amanhã, creia que Deus pode fazer hoje, creia que Deus pode fazer nesse ano ainda, não em 2026. Que 2026 Deus possa fazer o que Ele tem, mas estamos aqui. Vamos nos colocar em pé. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, é bom estarmos reunidos com o Teu povo, com aqueles que creem na Tua palavra, aqueles que têm o mesmo Espírito. E a minha oração é que o Espírito do Senhor possa mover o nosso espírito, para que nós possamos ouvir, Senhor, não palavras, mas para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem como resposta, aquilo que o Senhor tem para imprimir na tábua do nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos para que nossos ouvidos possam ouvir aquilo que nós não temos ouvido, que os nossos olhos possam ver aquilo que nós não temos visto, que a nossa boca possa profetizar aquilo que ninguém tem profetizado. Em nome de Jesus, eis-nos aqui na Tua presença. Amém, Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Reis capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 19. Falei de manhã que eu estou mais bonito naquela foto lá, né? Eu gostei do trabalho que foi feito, né? Que bom. O Senhor renova a gente, mas a tecnologia também. Vamos lá. Diz assim: esse é um texto da palavra que me impressiona, porque ele é muito rico, ele é profético, né? Ele é desafiador. Diz assim: Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor
é a flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, dizendo: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois disso, morreu Eliseu e o sepultaram. Então as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém. Podeis assentar. Falamos um pouco de manhã que no reino espiritual nós temos uma moeda chamada fé. E essa é uma moeda que nós não podemos perder jamais, porque somos salvos pelo sangue do sangue de Cristo na cruz. O nome de Jesus é que nos dá acesso, mas a fé, ela nos liga. É por meio da fé que nós cremos, é por meio da fé que nós cremos que Deus, Ele realizará as coisas, aquilo pelo qual nós oramos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Então, podemos somente pela fé conquistar aquilo que nós sonhamos, aquilo que o Espírito de Deus coloca dentro do nosso espírito. Eu creio que uma das maneiras de Deus falar comigo, falar com você, é Ele imprimindo dentro do nosso espírito aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Todos nós queremos em promessas. Há promessas de Deus que nós chamamos promessas universais, que servem para todos, para mim e para você. Por exemplo, uma promessa universal é a salvação, é para todos. Mas tem promessa que é só para mim, que não é para você. Tem promessa que é só para você, mas não é para mim. Porque Deus tem algo específico para fazer na minha vida. Ele tem algo específico para fazer na sua vida. Então, nós precisamos daquela revelação de Deus que Ele vai realizar, que Ele vai imprimir em nossas vidas, quando em oração nós estivermos lá em nossa casa, no nosso quarto de oração. Quando você está agora ouvindo a palavra de Deus aqui na igreja, você pode ser tocado pelo Espírito de Deus de tal forma que você sabe que aquela palavra, aquele ponto da mensagem é para você que Deus está falando. Amém? Então, quando nós lemos Hebreus 11, o que nós encontramos? Os heróis da fé. Alguém disse, estava lendo um livro recentemente, que ele diz assim, que nós precisamos, ao ler a Bíblia, ver nela os nossos mentores. Quem são os nossos mentores? Os nossos mentores são Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, Daniel. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos o que esses homens realizaram por meio da fé, e até quando eles erraram, a palavra de Deus, ela está através da vida desses homens, mentoreando as nossas vidas, para que a gente não faça o que eles fizeram de errado, mas para que nós façamos e imitemos aquilo que eles fizeram. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então a moeda da fé, ela é fundamental. Hebreus 11, você vai ver, pela fé fez isso, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus.
Você tem essa moeda com você? Você tem trazido essa moeda com você? Chamada fé? Ela tem um poder enorme, né? E ela é fundamental. Agora, quero falar sobre esse texto, sobre o lado profético. Tessalonicenses 5, 20 e 21, Paulo fala assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Olha só, em outra versão fala: não desprezeis profecias. Mas quando nós imaginamos em profecia, a gente imagina aquela profecia: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não, profecia é tudo aquilo que a palavra de Deus ela está revelando. Profecia é quando do altar sai da boca dos servos de Deus palavras como setas que são lançadas e vai ao encontro das nossas vidas. Profecia é quando você está lendo a Bíblia na sua casa e de repente um versículo salta, né, aos seus olhos e você não sabe porquê e você volta nele. Deus está falando com você e isso é profecia, né? Então nós precisamos entender que palavra profética é aquela palavra que o Espírito de Deus, ele vai gerar dentro de mim. Tem muita coisa que Deus tem gerado dentro de você, só que às vezes nós não entendemos, nós não percebemos que Deus está naquela situação. E nós precisamos orar e falar: Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir o que eu não estou ouvindo, o que eu não estou entendendo, porque Deus fala o tempo todo, né? Então, o que nós encontramos nesse texto? Quero falar sobre recados de Deus para esse rei. Deus tem recados para você, Deus tem recados para mim, né? Isso é muito importante. Aqui conta a história do rei Joás. No reino dele tinha um profeta chamado Eliseu. Eliseu não era um profeta qualquer. Quero falar para você que o teu profeta não é um profeta qualquer. Quero falar para essa igreja que eu não sou um profeta qualquer. Quero que nós entendamos que quando nós ouvimos a palavra de Deus da boca do servo de Deus, dos pastores, ou numa ministração de louvor, nós devemos estar atento àquilo que está acontecendo, né? E o que nós encontramos aqui? O rei Joás, ele soube que o profeta Eliseu estava à beira da morte. Esta doença, essa enfermidade foi que levou o profeta Eliseu. Eliseu não era um profeta qualquer. Quando um profeta morre, muitas revelações de Deus deixam de se manifestar. Quando Deus leva um servo dele na terra, eu ouvi isso quando morreu o meu pai na fé, pastor Antenor Tomasi, que alguém disse assim: a terra ficou mais pobre, né? E quando um profeta, quando um homem de Deus, ele é como uma lâmpada que se apaga, glória a Deus que ele foi para a glória, mas nós ficamos mais em escuridão, né? E nós precisamos entender, nesse caso aqui, ele vai até o profeta, ele estava cercado de inimigos. Eliseu não era um profeta qualquer. Eliseu, ele, em oração, Deus revelava para ele os projetos do rei da Síria, e revelava para o rei, e o rei mandava seu exército e emboscava sempre o inimigo. O profeta Eliseu é aquele profeta que Deus usou para sarar as águas de uma cidade. O profeta Eliseu, ele realizou o total 14 grandes milagres registrados na palavra de Deus. Então, ele não era uma pessoa qualquer. O rei o tinha em alta estima. Ele era
importantíssimo para o reino. Quero falar para você: respeite os profetas de Deus, olhe para os profetas de Deus, aqueles que abençoam as suas vidas, porque é através dele que Deus tem e vai falar conosco. E nesse contexto, o rei vai e visita o profeta. O profeta está no seu leito de morte, está ali enfermo, e ele precisa de uma resposta, ele precisa de uma direção de Deus, ele precisa de um sinal de Deus. E como é interessante, pastor, que aqueles que são de Deus, mesmo doente, até na hora da morte, sempre tem uma palavra de Deus para trazer, sempre tem uma revelação de Deus para trazer, né? E aquele rei provavelmente estava saudável, mas quando falta uma palavra profética, o nosso reino, ele está destinado ao fracasso. O nosso reino é a nossa casa, o nosso reino é a nossa família, o nosso reino é a nossa vida profissional, o nosso reino diz respeito, né, a tudo aquilo que Deus, ele tem colocado ao longo da história da nossa vida. Então ele vai até ao profeta, e a primeira coisa que nós podemos entender ali, que nós podemos trazer, é que Deus ouviu o clamor do rei, Deus ouviu o desespero do rei, e Deus atende através do profeta. E ali em 2 Reis 13:14, o rei diz ao profeta: então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvando sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como carros e cavaleiros de Israel. O que quer dizer isso? Para nós parece que não quer dizer nada. O que o profeta, o que o rei quis dizer com essas palavras? Sabe quando ocorreu essa palavra antes? No arrebatamento de Elias. Caminhava Elias e Eliseu, e tinha alguns discípulos de profetas que diziam para Eliseu: você sabe que o teu senhor vai ser arrebatado hoje? E Eliseu falava para ele: fique quieto, eu já sei, né? Mas onde Elias ia, Elias falava: Eliseu, fica aqui. Eliseu falava: não, onde o senhor for eu vou. O senhor vai para a direita eu vou, o senhor vai para a esquerda eu vou. Elias falou para ele: fica aqui no Jordão. Ele falava: não, onde o senhor for eu vou. Existe um momento na nossa vida que existe uma desobediência santa, sabe? Existe uma desobediência santa. Porque às vezes quando alguém diz: não vai, não faça isso, nessa situação era para você ir. É um teste de Deus, é uma palavra de Deus, é algo, né? Existem coisas que nós não podemos perder, porque é um momento único que está para ocorrer. Quando eu olho para aquela situação, eu vejo como ficaram frustrados aqueles discípulos quando viram Elias sendo arrebatado, e aquilo que Deus ia fazer, só Elias recebeu. Por quê? Porque ele seguiu o seu líder de perto, ele seguiu os seus profetas de perto, ele seguiu o seu mentor de perto. E aqui ele fala assim: meu pai, tu és como carro e cavaleiro de Israel. Significa o que para nós? Significa que ele estava dizendo aquilo que Eliseu viu no dia do arrebatamento de Elias, ninguém tinha ouvido, somente Eliseu e Elias, ninguém tinha ouvido. Por isso é muito importante esse ponto aqui, é nós entendermos o agir de Deus, é nós entendermos que Deus, ele está, né, naquela situação. Então nós precisamos olhar para tudo isso e trazer para a nossa vida, né? Primeiro ponto. Segunda coisa importante aqui, capítulo 13, versículo 17. Deus colocou flechas de vitória na mão do rei.
lhe disse para abrir janela que dava para o leste e atirar, e o rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Primeira coisa, Deus não vai colocar flechas de derrota na sua mão. Deus não tem flechas de derrota. Quem tem flechas de derrota é o teu inimigo, é o meu inimigo. Mas tudo que Deus tem é de vitória. Deus, ele fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus pensamentos são mais altos, meus pensamentos são mais elevados. Às vezes você olha para você e fala: ih, não adianta. Mas Deus olha para você como pai e fala: vai lá, você vai vencer, eu tenho uma promessa para você, né? Então, nós precisamos entender que Deus, ele sempre nos coloca para cima. Deus sempre tem o melhor para nós. E aqui nós vemos o que aqui, né? Deus lhe disse, o profeta disse, a palavra profética veio, foi: abra as janelas que dá para o leste e atira. O rei fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. O que Deus, pelo profeta, fez ali? Ele criou ali um inimigo imaginário. Presta atenção. Um inimigo imaginário. Quando você está no seu momento de oração, você tem que mentalizar a situação. Deixa o Espírito te levar dentro daquela situação. Havia um inimigo real, mas o inimigo não estava ali. Mas Deus estava colocando dentro dele palavras proféticas daquilo que Deus queria realizar, daquilo que Deus iria fazer se ele cresce. Assim, nessa noite, da mesma forma, Deus está fazendo isso. Então, ali criou-se um cenário de um inimigo imaginário. Nós, como igreja, nós precisamos antever o milagre de Deus antes que ele aconteça. Nós precisamos antever o milagre, e para antever o milagre, primeira coisa, precisamos abrir a janela. Precisamos abrir a janela, irmãos. Às vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa, mas nós estamos dentro do nosso mundo. Nós estamos olhando para as nossas dores, estamos olhando para as nossas perdas, estamos olhando para aquilo que não aconteceu, estamos olhando para a semente que morreu. Não, nessa situação o profeta diz: abra a janela e olha. Quando nós abrimos a janela, nós olhamos o que está do lado de fora. E quando nós assim não fazemos, nós estamos olhando para aquilo que está dentro, os nossos problemas, as nossas crises, as nossas dores. Então, primeira coisa, mandou abrir a janela. Nós precisamos abrir essa janela e olhar com perspectiva. Uma coisa interessante, algumas vezes eu já preguei algumas vezes sobre Deus mandando Abraão contar as estrelas do céu, e você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre isso. Eu sempre preguei que no Oriente, à noite, é o lugar que mais aparecem estrelas. E se é difícil contar aqui, imagina lá, você vai perder a conta, muitas vezes, porque é muita estrela. Mas um dia, examinando o texto, você vai descobrir que era mais difícil ainda ele contar as estrelas. Sabe por quê? Porque quando você lê o texto, depois que Deus mandou ele contar as estrelas, o texto lá está escrito assim: e no final daquela tarde, Deus mandou ele oferecer sacrifício. Então, quando Deus, eu entendo, quando Deus pediu para ele contar as estrelas do céu, não era noite, era de dia.
Se à noite já é difícil contar estrela, imagina de dia. Então Deus colocou algo maior, muito mais impossível dentro dele, para ele tentar visualizar aquilo que Deus tem. É tão grande, é tão grande, é tão tremendo, que é inimaginável, né? Inimaginável. E Deus, ele faz essas coisas para tocar a nossa fé, para despertar cada um de nós, para nós olharmos para uma situação, olharmos para um quadro e nós termos uma perspectiva daquilo que pode ser, do que Deus pode fazer. Se você só sonha dormindo, quero falar para você, você está muito pobre, meu irmão. Nós precisamos sonhar acordado, nós precisamos sonhar, né, dirigindo o nosso carro, nós precisamos ter os nossos sonhos com Deus, inserir Deus, não aceitar as situações, não aceitar perdas, não aceitar determinadas derrotas. Nós precisamos olhar para um Deus que é poderoso, um Deus que é grande, um Deus que tem grandes coisas para fazer em nossa vida. Falei ao pastor Jorge que eu estive em Birigui pregando há umas 3 semanas atrás. Como é bom quando a gente pode voltar na igreja que a gente foi pastor. Porque a gente não avalia o que Deus fez. Terminando o culto de domingo, formou aquela fila grande, que é normal, as pessoas têm amor pelos pastores, e aí quer tirar foto, quer dar um abraço, tá? Aí de repente chegou uma mãe, falou: pastor, olha aqui, pastor, pouco antes do senhor ir embora, eu era estéril, eu não podia ser a mãe, né? Mas eu trouxe aqui a minha filha, ela está com 14 anos, né? O senhor orou, eu engravidei, né? Aqui está minha filha para o senhor. E aí, tudo bem, normal, abraça outro, tá? Ai, querida, que bom rever, tá. Aí, uma outra mãe: pastor, olha, pastor, eu não podia ser mãe, eu era estéril, né? E o senhor orou, olha aqui, a minha filha, 15 anos, né? Então, foram 5 mães que vieram ali me cumprimentar naquele dia. Eu só sabia de uma família católica, né? Que eles eram católicos. E um dia eu falei na igreja que Deus me usava nessa área pela misericórdia dele. E aí alguém foi lá e fofocou no ouvido dessa família católica, né? Foi lá e fofocou. Tem fofoca boa. Foi lá e falou: o pastor lá da igreja, ele disse que Deus usa ele. Aí aquela família foi lá me visitar na igreja. Eles não eram da igreja. Eu falei: atendi, vem cá. Orei por ela, pelo marido dela. Sabe o que aconteceu? 9 meses, 10 meses depois, eles retornaram, né? Já com a criança nascida, e foi algo extraordinário. Se batizaram, se tornaram membro da igreja quadrangular e estão lá até hoje, né? Então, por que estou falando isso? Deus colocou na sua mão flecha de vitória, não de derrota. Olhe para Deus, coloque a sua confiança em Deus. A Bíblia diz que Abraão não olhou para o amortecimento do corpo dele, ele sabia que dele não tinha mais condição de nada, mas ele não olhou para quem ele era, ele olhou para o Deus que ele cria e servia. Então precisamos abrir a janela para nova perspectiva, precisamos voltar a sonhar, mas não sonhar sozinho, sonha com Deus. Traga Deus para o teu sonho de vida, traga Deus para o seu dia a dia. Está dirigindo o seu carro, vai falando com Deus. Está lavando louça, vai falando com Deus, né? Traga de forma prática uma vida de oração e coloque o problema diante do Senhor, que Ele fará coisas inimagináveis. Terceiro recado de Deus para o rei, para mim e para você aqui: não é tempo de chorar, mas é tempo de entesar o arco. O que diz aqui? Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou.
Chorou. Irmãos, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo para tudo. Mas tem tempo na Bíblia que, sabe, tem tempo na Bíblia que nem oração Deus aceita. E é bíblico isso. Quando Moisés tira o povo, vai passar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés estava lá ajoelhado. O que eu vou fazer? Senhor, como que nós vamos nos livrar? Aí Deus foi lá até ele e falou: Moisés, por que você está orando aí? Por que você está clamando? Diga ao meu povo que marche. Às vezes nós ficamos orando, e tem que orar. Mas Deus diz que você tem que orar, mas você tem que marchar. Você tem que pedir, mas você tem que caminhar dentro daquilo que você crê. A palavra oração é orar mais ação, não é? Não é esperar que as coisas aconteçam. Vão acontecer, mas se você se mover. Nós precisamos nos mover. Então, às vezes, nós precisamos parar de chorar. Se é tempo de batalha, vamos batalhar, né? Às vezes estamos muito prostrados e o profeta diz: traga um arco e algumas flechas, e ele assim o fez. Então hoje é tempo de pegar o arco, entesar o arco, direcionar a nossa flecha no alvo, na direção que nós queremos. Tem coisa profética que é difícil entender. Tem um amigo, um pastor Cláudio. Ele é pastor em São José do Rio Preto, da Igreja Quadrangular. Pastor Cláudio fazia o ITQ com a pastora Vera, né? Deus é tão bom que me tirou de Votorantim para ir para São Paulo fazer o ITQ. Lá encontrei a minha metade. Glória a Deus. Ela estava no último ano, eu estava chegando. Né? Mas deu tempo ainda de achá-la, né? Mas eu vi um testemunho do pastor Cláudio. Ele tinha mancha nos pulmões. Ele estava muito doente. E naquele tempo, eu não sei se o pastor Jorge assistia um programa americano que passava no Brasil, chamado Clube 700. Esse programa, ele era fantástico, e tem até hoje, mas eu acho que só lá nos Estados Unidos. Quando a gente assistia aquele programa, o pastor, o líder, ele falava assim: neste momento, quando ele orava, ele falava: neste momento, Deus está curando uma pessoa na Argentina, na Guatemala, desse problema assim, assim, assim. Deus está curando no Brasil alguém com esse problema assim, assim, assim. E ele assistia o programa todos os sábados. E Deus nunca falou nada, através do pregador. E num sábado, ele pega a menina dele e vai para o trabalho. E lá no trabalho, mais ou menos no horário do programa, a esposa estava em casa assistindo, esperando que falasse: ó, Deus está curando alguém no Brasil lá, limpando, curando os pulmões. Ela ouvindo, esperando. Ela também cria. Mas ele estava lá no escritório da empresa. Ele passou mal, ele quase desmaiou. Ele pegou a filha e falou: vamos para casa, e voltou. Quando chega em casa, a esposa fala assim: Cláudio, hoje o pastor falou, ele falou que Deus estava curando alguém no Brasil dos pulmões, e eu creio que é você, né, que Deus ouviu, exatamente a mesma hora que ele passou mal no escritório onde ele trabalhava. E ele, segunda-feira, ele vai fazer os exames médicos.
Ele vai refazer todos os exames, porque ele creu. Às vezes nós cremos, mas nós não damos um passo da fé. Às vezes nós cremos, mas nós, mas é falta de fé. Não, nós temos que atestar, porque Deus, ele fala assim: fazei prova de mim. Deus não quer que você, uma coisa é desconfiar, não ter fé, outra coisa é você pegar e falar: Senhor, se é o Senhor que está me mandando para a batalha, então eu vou colocar aqui esse velo de lã, e ele vai ficar encharcado de água, e tudo em volta vai ficar seco. Aí o Gideão foi lá no outro dia, ele estava cheio de água, ele espremeu, encheu uma taça de água. Aí, ele falou: Senhor, não fique irado comigo, eu vou fazer o teste novamente, eu vou colocar o mesmo velo de lã aqui, Senhor, se é o Senhor que está me mandando, só que agora toda a grama, vegetação, tudo vai estar molhado, mas a lã vai estar seca. Aí no outro dia ele foi lá e pegou, tudo molhado, e não saiu uma gota de água, e Deus se alegrou daquilo. Aquilo não foi falta de fé, sabe? Nós devemos entender que nós caminhamos por fé, mas nós precisamos provar a Deus, porque a Bíblia ensina isso, e isso é muito importante. E aí, o que aconteceu? Fez os exames, não tinha nenhuma enfermidade, estava curado completamente. Mas para mim o que me impressiona não é a cura. O que me impressionou na época não é um milagre. Aí que eu entendo lá do profeta, sabe o que aconteceu? Ele falou, naquela testemunho, aquele programa, ele não era ao vivo. Aquele programa, ele era gravado 15 dias antes, e depois chegavam no Brasil, pastor Jair. Você está entendendo? Quer dizer, quando aquele pastor no programa, ele falou: Deus está curando alguém no Brasil agora, ele falou 15 dias antes. 15 dias antes. E aí que entra a beleza do lado profético. Por que Deus só curou ele 15 dias depois? Porque Deus, a cura só se manifestou quando o programa foi ao ar, quando o programa foi lançado, quando a palavra foi declarada, quando a palavra foi declarada, quando a palavra foi declarada. Ele orou, estava gravado, mas quando a palavra foi declarada, lançada, a cura se manifestou. E eu fico pensando aqui comigo, quantas coisas que Deus, ele já não fez na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos tomar posse da palavra profética. É ela que vai gerar a cura, é ela que vai gerar o milagre, é ela que vai derrotar os inimigos, é ela que vai trazer mudança. Amém? Verso 17 diz assim: ele disse para abrir a janela que dava para o lado leste e atirar. Irmãos, diga assim comigo: precisamos abrir as janelas da oportunidade. Nós precisamos abrir janelas de oportunidade. Não vamos ficar dentro da nossa escuridão, não vamos, vamos ter perspectiva. Se eu não tivesse perspectiva na época, quando eu era pastor, esse templo não estaria aqui edificado. Tem que se pagar um preço, onde a igreja participa, a igreja sonha junto com o pastor, Nós precisamos abrir as janelas da oportunidade, precisamos enxergar e ouvir os apontamentos de Deus, para onde Ele está direcionando. Mudou bastante. Eu preciso usar GPS nessa cidade. Mudou muito. Está muito mais bonita, Está muito mais cheia de coisas novas.
Então, quando eu vim para Itapetininga, a pista, a rodovia até aqui, nossa, que maravilha. Eu falei para a pastora, nossa, não lembro de nada desse caminho, olha, mudou tudo, né? A Bíblia diz assim, em Josué capítulo 3, Deus fala assim: eis que eu vou levá-los por um caminho novo, um caminho que vocês nunca passaram antes. Quantos querem entrar num caminho que nunca passou antes? Levante a sua mão. Diga assim: Senhor, eu quero passar por um caminho novo, que eu nunca passei antes. Ah, irmãos, caminho velho pode ser bom, mas você conhece cada buraco, cada problema, né? Você faz o mesmo caminho, chega uma hora que cansa, mas quando você vai para um caminho novo, meu Deus, né? Uma vez, viajando com a minha distinta esposa, ela era da capital, eu era do interior, eu sou natural de Votorantim, ela da capital, ela é gente importante, mas um dia, viajando com ela olhou e falou assim: olha lá, uma vaca. Falei: que vaca? Aquele é um cavalo. Né? Ela não sabia a diferença de cavalo e de vaca, né? Mas sabe por que isso acontece? Ainda que foi um erro, é um caminho novo. No caminho novo, a gente conhece coisas novas. No caminho novo, a gente pode dar esses bola fora. Num caminho novo, a gente fala: nossa, que delícia, que é isso, né? Então, nós precisamos entrar num caminho novo. E sabe onde vai começar esse caminho novo? Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, tranca a porta, joga a chave fora, ore para o teu pai em secreto e ele te recompensará. É isso. É isso. Precisamos abrir janelas de oportunidade. Diga assim: Deus aponta os caminhos. Eu, quando vim para cá, tem placas que é proibido para a direita, é proibido o retorno, né? É Gramadinho, né? Aí eu vou lembrando o nome dos bairros que já esquecia, né? Tem placas, tem sinalização. Deus tem sinalizações para você também. Só que você precisa falar: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o que eu não estou vendo, né? Que eu possa entender as tuas sinalização para a minha vida. Então, oportunidade, né? Oportunidade, Deus aponta os caminhos. Eu morava em Itajaí. Quando fui embora daqui, eu fui para a igreja de Itajaí. Duas igrejas que eu sempre falo assim: se um dia eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria Itapetininga, e eu não posso voltar porque o meu amigo está aqui. Não ousaria falar isso. Mas duas igrejas, falando sério, Itapetininga e Itajaí, né? Mas quando eu estava em Itajaí, eu não tinha casa própria. Eu não sei o que você não tem, o que falta. Mas, lá em Itajaí, às vezes Deus coloca um abençoado perto da gente e a gente não percebe que é Deus. Porque Deus usa pessoas. Deus não vai só falar assim: eis meu servo, eu tenho, né, isso para você, vou mandar um anjo. Não, Deus usa você para abençoar outra pessoa. E lá um abençoado na igreja me importunava quase todo o culto: Pastor Pardini, o senhor não quer comprar uma carta de crédito? Não quero, meu irmão, não quero. Na outra semana: Pastor Pardini, compra uma carta de crédito. Não, meu irmão, não, acho que não é o momento, tá? E vai. Até que chegou um dia que eu falei, né? A maioria conhece uma empresa idônea. Falei: amém, vou comprar. Aí, sabe o que aconteceu? Eu fui no escritório, porque eu sou fiel às pessoas. E eu, naquela empresa, ela abriu, a empresa estava representando a Rodobens. E aquele abençoado que me importunava, ele não trabalhava naquele escritório. Eu falei para o dono daquela empresa: olha,
Fui lá, levei meu cheque, entreguei um cheque de entrada da carta de crédito numa sexta-feira à noite, à tarde, sexta-feira. Entreguei lá. Sábado, domingo, segunda-feira, eu fui numa reunião de superintendentes em Florianópolis. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Normal, né? Reunião de pastores, amém, aleluia, glória a Deus, é assim, aleluia, glória a Deus, assim, né? Aí chego em casa, aquela dali com um sorriso daqui e aqui. Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, aconteceu o quê? Eu não falei para você não morrer na estrada. Eu não falei para você não bater o carro. Você sabe que a empresa ligou, nós fomos contemplados na primeira mensalidade da carta de crédito. Primeira mensalidade. O cheque não ia sido compensado ainda na segunda-feira. E isso, o que significa? Preciso abrir a janela para a oportunidade. Às vezes Deus está abrindo uma janela e nós, não, hoje não quero. Não, temos que estar atento. O que Deus está movendo, o que Deus está querendo, a forma para abençoar a minha vida. Então, nós não podemos desperdiçar o tempo, irmãos. Quinto, Deus vai, diga assim, Deus vai pegar em minhas mãos e me ajudar. Versículo 16 diz assim: pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando o pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Irmãos, tem batalha que você não vai saber como lutar. Eu não sei lutar todas as batalhas, você não sabe. Mas Deus, Ele está falando profeticamente que você tem que pegar o arco, tem que pegar a flecha, ainda que você não saiba atirar, ainda que você não saiba guerrear aquela guerra, você não entende, você não compreende, mas Deus está orientando você. Mas o que o profeta fez que representa Deus aqui? Ele pôs a mão dele nas mãos do rei. Deus, Ele vai colocar a mão dele sobre a sua mão, sobre a sua vida, para você, em obediência, conquistar aquela vitória. Davi era um excelente atirador de funda. Você acha que foi só Davi? Eu tenho certeza que Deus pegou aquela pedra e levou com a mão assim, lá na testa do gigante. Por quê? Porque Davi, ele creu em Deus, ele confiou em Deus. E quando nós cremos e nós confiamos, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Então, Deus, Ele vai nos ensinar a lutar, né? Quando estamos perdidos, Deus vai segurar a nossa mão. Fui pastor em Joinville. Eu estou contando história para vocês entenderem. Porque às vezes é fácil a gente fazer alguma coisa quando não tem recurso. Eu era pastor de uma igreja pequenininha de madeira, toda de madeira. Antes de vir para Itapetininga, foi a igreja anterior a Itapetininga. Joinville tinha muita capela de madeira. A igreja quadrangular lá é chamada Capela da Bênção, naquele tempo. Assumi aquela igreja, o dia que assumi tinha 18 pessoas. A igreja sede, alguns irmãos me ajudavam com cesta básica, e eu dizia assim: Senhor, se é o Senhor que me mandou, eu não vou depender de cesta básica, porque o Senhor envia ou não, o Senhor supre ou não. Não é questão de orgulho, é questão de convicção.
Eu recebi cesta básica 3 meses só, mas eu tinha alguns problemas na igreja. O pastor que me antecedeu, ele instalou na igreja um telefone social. O que é um telefone social? É um telefone para a comunidade usar. Então, lá na esquina de baixo, tinha um orelhão. Vocês lembram? A maioria aqui sabe o que é orelhão. A meninada não sei se sabe. Essa geração, é geração Z agora? Eu nem sei que geração mais, né? Muda tanto. Mas tinha um orelhão. E aí lá da igreja eu observava assim. As pessoas não iam no orelhão, mas iam telefonar lá na igreja. Por quê? Porque orelhão eles pagavam. Na igreja eles não pagavam, porque era social. Mas quem pagava a conta era a igreja. E aquilo me revoltava, sabe? Tem uma revolta que Deus aceita, sabe? A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequei. Irar não é pecado, irar, irmãos. Irar não é pecado. Pecado é a consequência da ira. Tá? Então a Bíblia diz: ire, mas não peque. Né? Então tenha domínio, porque se não tem domínio, não fique irado. Saia, vai beber água, vai dar uma volta. Não briga com a esposa, deixa sentar por ira. Né? Então, aí aquilo me revoltava. E aí colocaram o terreno do lado da igreja para vender. Eu falei: meu Deus, e agora? Se compro esse terreno, eu estou perdido. Né? A igreja, né? Alguém compra, tem problema de som, aquela coisa. Aí, olha onde entra Deus, né? Aí, onde você olha para a janela da oportunidade, né? Liguei para o dono daquele terreno, senhor Nivaldo Nas, um grande empresário de Joinville, da empresa, acho que era Citro, Plast. Senhor Nivaldo, tá, pastor tal, eu vi que o senhor tem um terreno para vender, eu sou pastor e queria comprar. O senhor aceita a venda do terreno com o telefone? Eu tenho um telefone. Ele é alemão. Pastor, quem sabe? Vou dar uma olhada, né? Ele falou: tá bom, vamos vender o terreno para a igreja pelo telefone. Só que naquele tempo o telefone tinha as ações. E eu estava lá na igreja mendigando. Eu estava lá na igreja, não tem para onde ir, o que fazer, né? Como comprar esse terreno? As pessoas vindo usar o telefone da igreja descaradamente, com o orelhão ali, e vinham na igreja. A igreja tinha que pagar aquela coisa. Foi na Telesc de Santa Catarina para falar para o diretor da empresa que ia vender o telefone. Ele me deu uma lavada, pastor. Ele falou assim para mim: tem coisa que a gente não sabe, irmãos, mas Deus está no controle. Ele falou para mim: senhor pastor, o senhor não sabe que o senhor está fazendo se chama ágil? Ágil? Por quê? Falou: se o senhor quer vender o telefone, a Celesc compra, mas não por esse preço que o senhor está querendo vender por um terreno. Olha, eu não sabia onde enfiava a cara. Ele estava falando: muito me admira o senhor como pastor. Meu Deus, que vergonha. Eu falei para ele assim, não lembro o nome dele, mas falei: olha, o senhor me perdoa, eu não tinha analisado dessa forma, então eu não vou fazer o negócio. Então, amém. Continuam com o telefone.
Sabe o que eu fiz, pastor? Depois de 2, 3 dias, liguei para o dono do terreno, o empresário. Contei a história para ele, exatamente. Senhor Nivaldo, aconteceu isso, passei uma vergonha. E ele falou que é ágil e eu não posso vender. Então, infelizmente, eu não vou vender o terreno. Ele falou: senhor pastor, o senhor não quer vender? Tudo bem, tá bom. Mas o senhor não quer vender, mas eu quero comprar. Eu faço questão de comprar esse telefone. Eu faço questão que a igreja fique com esse terreno. O senhor não quer vender? Tá bom, mas eu quero comprar. Eu vou mandar meus advogados lá na empresa. Eles vão fazer toda a documentação. E outra coisa, pastor, além do terreno, eu vou dar, na época, não lembro, mais 30 mil reais para a igreja de oferta. Olha, quando você quer fazer a coisa certa, Deus, Ele ajuda. Aquele dinheiro que veio a mais, eu fui no material de construção, eu comprei 4.000 tijolos para construir, eu comprei 50 sacos de cimento, eu comprei 35 barras de ferro, falei, deixa aí tudo pago, quando precisar, Então, Deus vai pegar na sua mão, quando você não sabe o que fazer, Ele vai direcionar, Ele vai conduzir, não precisa temer. 6º ponto, estamos quase terminando. 6º ponto, versículo 17, 18 e 19. Ele disse: abra janelas que dava para o leste e atire. E o rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado, indignado com ele, e diz: você deveria ter golpeado 5, 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você derrotará somente 3 vezes. Olha só, eu não sei quantas flechas Deus tem colocado na sua aljava. Não sei. Quando vejo de longe, vou citar algumas pessoas, Clodoaldo e Ana Esther, eu vejo assim, que Deus colocou muitas flechas, e vocês lançaram de forma certa. Eu não sei quantas flechas Deus colocou na sua aljava dentro daquela situação, mas para aquele rei, eu entendo que no mínimo tinha 6 flechas. Tinha 6 flechas, porque o profeta diz: você devia ter atirado 5, 6 vezes, mas você atirou somente 3 vezes. Todas as vezes que nós às vezes nós nos contentamos com metade da bênção, com meia bênção. Às vezes nós nos alegramos por algo no princípio que Deus começou a fazer, tá bom. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele deseja que nós conquistemos a vitória completa para a nossa vida, totalmente aquela situação. Porque Deus nos mostra um caminho, Deus abre uma janela para nós lançarmos a flecha da vitória. A vitória não é minha, a vitória é do Senhor, porque Ele é glorificado, né? Então Deus, Ele nos dá o armamento, né? Então nós precisamos o quê? Entregar tudo. Nós não podemos ser medíocre na nossa vida de fé, nós não podemos fazer menos do que aquilo que Deus confiou em nossas mãos, não podemos. Nós temos que atirar todas as flechas, todas as flechas, todas as flechas. Se ficar uma flecha no meu arco,
Se ficar uma flecha ali, eu não terei vitória completa. Quando você lê aqui o capítulo 13, você encontra o versículo 25, diz assim, olha: e Joás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades da mão de Ben-Hadad, que esse tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes ele o feriu e recuperou a cidade. Por que ele feriu 3 vezes? Porque ele lançou 3 flechas. 3, mas o profeta falou: se você tivesse lançado 4, se você tivesse lançado 5, você teria destruído o teu inimigo totalmente. Irmãos, o Senhor tem colocado flechas em nossas mãos, o Senhor tem nos dado um arco para nós atirarmos, né? Flecha da vitória, né? Flecha de guerra, né? Flecha de conquista. E nós precisamos entender que Deus, Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Terminando, 7º, situação que nós temos aqui, a morte do profeta Eliseu. Diz assim: enquanto alguns israelitas sepultavam o homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. O que tem a ver esse último milagre aqui? Para o rei não tinha nada a ver, mas para mim tem, para você tem. Talvez para o rei ouvindo depois teve muito, talvez. Mas o que fica aqui nessa situação? Quando Elias e Eliseu caminhavam juntos, um dia Eliseu falou assim: eu quero uma bênção. E Elias falou: pede o que queres. Ele falou: eu quero unção dobrada do Espírito que está sobre você. Presta atenção uma coisa: ninguém pode, às vezes as pessoas fazem oração errada, ninguém pode receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é uma totalidade. Ninguém pode receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus, mas eu posso receber porção dobrada do Espírito que está sobre você. Você pode receber unção dobrada do Espírito que está sobre mim. Está entendendo? Ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você, profeta. Olha que homem ousado. Às vezes a gente não pede coisa porque a gente acha assim: o que ele vai pensar? Irmãos, pede coisas grandes. Deus conhece o seu coração. E aí o profeta falou: se você me vir quando foi arrebatado, você vai receber. Aí de repente aquele profeta que queria morrer, veio uma carruagem de fogo, ele sentou, e eu fico vendo ele subindo, dando tchauzinho para Eliseu, e jogou a capa dele para Eliseu. Sabe o que significa unção dobrada? Não é para se exibir, falar: olha como eu tenho poder. Não. Se você vai estudar, Elias operou 7 milagres. Eliseu, 13 milagres registrados. Mas unção dobrada não é o dobro? Você quer unção dobrada para realizar mais, para fazer mais para o reino. Aí o profeta morreu. Eu fico impressionado com a sepultura desse profeta, hein? Não. Fizeram uma cova tão rasa, enterraram o profeta de qualquer jeito, que depois de um tempo, os ossos dele ficou à mostra. Olha só, que coisa absurda. E aí veio um grupo de pessoas para sepultar um morto. E quando estava levando o cadáver para abrir uma cova, viram lá um grupo inimigo chegando, eles ficaram com medo. E aí, o que eles fizeram? Pegaram aquele morto e jogaram naquela cova rasa.
sem saber que ali estava o profeta Eliseu. E quando o corpo caiu e encostou, o morto encostou parte do corpo no osso do profeta Eliseu, o morto viveu, o morto ressuscitou, o morto voltou à vida. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando Ele faz uma promessa para você, é unção dobrada, você recebeu unção dobrada, né? E Deus, Ele fala, o que Ele faz, Ele não volta atrás, vai se cumprir, não importa, vai se cumprir literalmente aquilo que Deus tem. O profeta morreu, ele não realizou em vida, mas Deus realizou o último milagre, porque a unção de Deus permanecia sobre os ossos do profeta Eliseu, e isso nos mostra que a promessa de Deus não morre. Pode morrer o profeta, pode morrer o ungido, mas a promessa de Deus não morre. A promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Para terminar, tem um versículo pequenininho que me impressiona. Quando eu leio a história de Jacó, quando tem a visão da escada, ele vê anjos subindo e descendo, visão extraordinária, e Deus fala ali com ele, né? É interessante, pastor, que às vezes a gente tem tanto cuidado com os filhos, né? E no pior momento de Jacó, quando não tinha família, estava longe do pai, longe da mãe, longe de tudo, longe de todos, Deus se manifesta para ele. A Bíblia em nenhum momento fala que Jacó falou com Deus, mas ali Deus fala com Jacó. Mas o que eu acho impressionante, ali, que Deus começa a falar que iria fazer dele uma grande nação, com as bênçãos de Abraão, Isaque, e ele é o Jacó, ele é a terceira geração. Mas de repente Deus fala uma coisa, na minha versão, que diz assim, capítulo 28, verso 15, Deus fala assim: não te deixarei, até que haja eu cumprido o que eu tenho falado sobre ti. Olha, não te deixarei, até que haja cumprido o que eu tenho falado. Eu tenho certeza que Deus falou coisas acerca da minha vida. Eu tenho certeza que Deus falou coisas acerca da sua vida. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem declarado coisas inimagináveis. E às vezes eu oro e falo: Senhor, o que o Senhor falou hoje, eu tenho falado hoje acerca da minha vida. Me abençoa, Senhor. Cumpra-se na minha vida. E é tão tremendo que Deus pode fazer, que Paulo não encontrou palavras, ele disse assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Deus é poderoso para fazer mais. Você pode pensar tudo o que você quiser, Deus é poderoso para fazer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. 2026 será um ano de grandes colheitas. Se você entender a palavra profética, essa palavra é para nós nessa jornada. Amanhã você vai receber uma outra palavra, e cada palavra profética aqui, você guarda no seu coração. Deus colocou uma aljava, e Deus diz para nós: atire todas as flechas. Todas as flechas.
em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Quantos têm desafios aqui que você julga muito difícil, né? Muito difícil. Levante a mão. E não tenha vergonha de levantar a mão. O profeta Isaías fala assim: torne a levantar as suas mãos cansadas. Quem fica muito tempo com a mão levantada, assim, chega uma hora que pesa. E assim a gente vai parando de orar, a gente vai parando de interceder, a gente vai parando de clamar. E o profeta Isaías, Deus fala pela boca dele: torne a levantar a sua mão cansada. E ora. Confia. Né? Vamos atirar flechas. Flechas de vitória. Deus tem o melhor para mim. Deus tem vitória para a minha vida. Eu não sei em que direção. Quando olho aquelas mulheres lá em Birigui, que ficaram grávidas, eu falo: meu Deus, o Senhor faz coisas extraordinárias, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Eu não sei se aqui temos algum casal nessa situação. Quero falar para você, no momento da oração, você mulher, coloque a mão aqui no teu ventre, no teu útero. E o maridão que está do lado também coloca a mão no teu ventre. E ora, profetiza, declare, creia. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Mas quando você orar, deixa o Espírito de Deus fluir através de você, deixa o Espírito Santo colocar palavras nos seus lábios, deixa o Espírito Santo, ele te empoderar, deixa o Espírito Santo agir através de você. Feche os olhos. Nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, nós confiarmos na sua palavra, que é a verdade. O Senhor disse que toda palavra que sair da sua boca não voltaria vazia. Nesta noite, Senhor, nós ouvimos a tua palavra. E esta palavra agora, Senhor, dentro das necessidades da tua igreja nessa noite, Espírito Santo, gera dentro de cada coração, gera dentro do espírito de cada pessoa aqui, aquilo que o Senhor tem unicamente, exclusivamente para cada um de nós, acerca da nossa família, acerca da nossa vida espiritual. Talvez, Senhor, a vitória que nós queremos não é a conquista, a compra de um imóvel, de um terreno. Talvez seja uma grande libertação, Senhor, uma libertação espiritual, uma libertação do Senhor, trazendo, Senhor, novo tempo, uma vida livre, uma vida plena. Eu coloco em oração sonhos nessa noite, sonhos, Senhor, que ainda não se realizaram. Eu coloco em oração a compra de um imóvel, de uma casa. Eu coloco em oração o sonho dessa esposa, desse marido, o sonho de uma família, o sonho de gerar vidas, o sonho de ter filhos. O Senhor sabe todas as coisas que são colocadas, e o Senhor é poderoso para colocar flechas da nossa batalha dentro da nossa aljava nesta noite. E pela fé, Senhor, a tua palavra diz: o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, e pela fé nós tomamos a flecha da vitória, nós pegamos a flecha de livramento, nós pegamos a
a flecha e o arco da fé, e nós lançamos, nós atiramos em nome do Senhor Jesus. E eu declaro nessa noite, útero, ventre, seja curado, seja sarado, trompas, receba o poder curador de Deus. Eu declaro nessa noite, todo e qualquer problema físico, toda doença, toda enfermidade, o Senhor é aquele quem cura, o Senhor é aquele quem sara, o Senhor é aquele que faz com que a estéril seja alegre, mãe de filhos. Cumpra-se a tua palavra, Senhor, que nós possamos transbordar para a esquerda, para a direita, em nome de Jesus, e nós possamos, Senhor, ver a nossa terra produtiva, lançando a semente que produz 100 vezes mais, porque nós resolvemos confiar no Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos na Tua presença. Amém, Jesus. Amém, pastor.